Olá, boa noite. Vamos compartilhar a live. Sejam bem-vindos. Mandem para os colegas, vocês, profissionais de odontologia, estudantes. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Estão me escutando? Tá bom o áudio? Tá baixo? Dá para ouvir? Podem escrever aqui nos comentários, tá? Sim, ok. Se o áudio não ficar bom, podem avisar, tá bom? Tudo certo, a imagem tá ok também. Tá ótimo, tá dando para ouvir claro e alto, tá ótimo. Então, podem compartilhar a live. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar aqui. Áudio ok, imagem ok. Tá ótimo. Então vamos dar início à live. E hoje nós vamos falar de algo que muitos falam que não tem. Não dá, não tem, mas que na verdade todos nós temos, né? Que seria o tempo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo no nosso dia a dia, na nossa rotina, só que poucos sabem aproveitar de fato, né? Algo, investir em algo para somar, seja no dia a dia, na profissão, algo para a vida, para a carreira. Então, o tempo ele é muito importante e muitas pessoas falam que não tem tempo, mas na verdade é apenas questão de prioridade. Tudo que nós vamos ter certas prioridades, nós vamos colocar o foco, a atenção, e se você fala que não tem tempo de investir na sua carreira, no seu conhecimento, então não é prioridade para você estudar. Não vai ser prioridade investir na sua carreira para ir evoluindo, para ir crescendo, né? Colocar em prática no dia a dia não seria a prioridade. E se especializar para aprimorar os conhecimentos não seria uma prioridade. Então, vamos pensar se essa questão realmente do tempo, dizer que não tem tempo, será que vale a pena? Né? Então, é muito importante todos nós pararmos e pensarmos o que eu posso fazer para melhorar a qualidade do meu tempo no dia. O que eu posso estar investindo para somar no meu conhecimento, no meu dia a dia, certo? Então, o conhecimento, gente, é a única coisa, né? Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. Conhecimento é a única coisa que não é tirado de nós, que é algo pro resto da nossa vida, né? Conhecimento, nós podemos fazer o quê? Você pode dividir
o seu conhecimento, compartilhar onde você for, seja na faculdade, seja em casa, seja no seu consultório, no seu trabalho, né? Entre colegas. Conhecimento você vai transmitir para o seu paciente diante de algumas situações, para que ele entenda o que está ocorrendo com ele, o que vai ser feito, né? Ele não vai entender os mínimos detalhes como nós, mas é importante nós sabermos passar isso para o paciente. Então, conhecimento é a única coisa que não é tirado da nossa vida. Então, vamos pensar, né? Nós transmitimos o conhecimento, compartilhamos, ensinamos, e ele diminui? Não. O conhecimento não diminui. Pelo contrário, você ainda pode, através do seu conhecimento, né, também aprender algo mais com a pessoa, que você vai trocar alguma experiência, alguma ideia. Então, é algo que também pode somar para você, né? Quanto mais nós transmitimos o conhecimento, também mais aprendemos, né? Podem chegar 1000 pessoas com você para perguntar só daquele assunto. Então, cada vez mais vai fixando isso no seu dia a dia. Então, o que a gente, né, anda fazendo? Vamos nos questionar, parar para pensar. O que nós andamos fazendo com a nossa vida 24 horas por dia? Nós temos a nossa rotina, nós temos nosso trabalho, nosso estudo, mas será que investir em algo mais não seria importante? Não iria somar no nosso crescimento, né, profissional? Então, parece vamos parar para pensar, o que eu estou fazendo com as minhas 24 horas na minha vida? Né? Será que eu estou aproveitando realmente? Será que vale a pena gastar 5 minutinhos na internet? Às vezes nós ficamos tanto tempo lá nas redes sociais, né, vendo memes, que pode ser algo prazeroso, mas não é algo que vai somar para sua carreira. Chega um momento da vida que a gente precisa ir acrescentando mais e mais conhecimento, porque vão aparecer muitos casos diferentes, principalmente quem pretende ter experiência no interior. Aparecem muitos casos diferentes. Então, assim, eu vejo, por exemplo, se eu não tivesse feito a minha pós de odontopediatria, se eu não tivesse feito minha pós na odontologia hospitalar, no interior tem muitos casos, gente, assim, de traumas em criança, que dificilmente eu vi, né, na cidade. Então, aquele caso vai chegar para você e você vai ter aquele conhecimento a mais, porque você tirou, né, um tempo das suas 24 horas para somar o seu conhecimento. E o que mais eu posso falar para vocês? Será que vale a pena, né, investir, se dedicar para acrescentar mais conhecimento na sua profissão? Né? Assistindo os vídeos, escutando, tem vários meios, várias plataformas para ter, né, acesso às aulas, assistir às aulas pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Então, vão ter vários acessos. E nem que seja 5 minutinhos, vai ficar. Seriam aulas online, ficam gravadas, você assiste a hora que você quiser, de onde você quiser, certo? E, assim, em vez de, quando for deitar, pegar o celular, tirar aqueles minutinhos para ficar olhando as redes sociais, porque não põe o fone, vai anotando, né? Não perder esses 5 minutinhos sagrados, certo? E são coisas, redes sociais,
às vezes ficamos muito tempo, são coisas que não vão, de fato, acrescentar no nosso dia a dia, né? Faz perder um tempinho ali, como eu já disse e reforço, né? Que é algo muito, muito comum na nossa vida hoje em dia, né? Principalmente a vida do estudante. Então, nós devemos sim ter o lado do lazer, mas como eu falei, chega uma fase da vida que nós precisamos procurar caminhos que somam para o nosso cotidiano, para o nosso ambiente profissional, nosso dia a dia. E existem muitos exemplos, muitas histórias de pessoas, né? Assim, vocês podem ter, até na faculdade, né? Exemplos de pessoas que moravam em outras cidades, iam para aula. Então, naquele momento, tem pessoas que atravessam, né, de barco, de canoa para estudar, ou tem que pegar horas e horas estrada. Então, naquela fase da vida dela, a prioridade é o ensino, é o estudar para no futuro ter um profissional, né? Ser um profissional com conhecimento, se formar, começar a trabalhar. Então, isso é uma prioridade, né? E criando responsabilidade e aproveitando o tempo e dando jeito de chegar na aula, né? Voltar tarde da noite, indas e vindas a semana toda. Assim como tem histórias de profissionais que trabalham no interior, que pegam 4 horas de viagem, ainda precisa atravessar de barco, de barquinho, de balsa, e às vezes pega trânsito, né? Às vezes tem dificuldade de conseguir transporte para voltar para a cidade. Então, conheço história de uma pessoa que trabalhava no interior, que tinha um difícil acesso e dificuldade para chegar até o posto que ela trabalhava. Chegava no meio da semana, ela voltava, pegava trânsito, às vezes engarrafamento, horas e horas, ainda tinha que chegar na cidade para se organizar para a semana de especialização, ainda conseguia trabalhar também na cidade e lá no finalzinho do dia pegava e estudava, assistia os vídeos, anotava. Ela podia estar cansada, mas era uma prioridade, né? Talvez ela quisesse crescer mais profissionalmente, era uma prioridade para ela. Então, ela tirava aquele tempinho e também, às vezes até revia as aulas, porque fica lá gravadinho, né? Fica gravado a aula e pode rever, ir anotando, tirando as dúvidas. Muitas vezes só ouvindo, anotando ou assistindo. Tem pessoas que conseguem, né, aprender mais ouvindo, escrevendo, outras só assistindo. Cada um tem o seu método de estudo e cada um vai saber sua prioridade. Entendeu? Então, assim, também tem histórias de pessoas, né, que têm filhos, tem que cuidar de filho, da casa, trabalhar, fazer essas viagens profissionais, né, para ir trabalhar no interior. Ou muitas vezes mora no interior e não tem um grande acesso à internet, mas no ambiente que ela trabalha, ela já consegue um Wi-Fi melhor. Aí lá no intervalo, assiste, anota, estuda, volta. Então, aquele intervalo ela poderia muito bem estar conversando com outros colegas, né? Tá cochilando. Mas não, ela, poxa, aqui tem um Wi-Fi, eu tenho essa prioridade, eu tenho como dar um jeito agora de estudar, e a pessoa vai lá e estuda, né? Tira aquele tempinho para ir se alimentando, né? E tirando 5 minutinhos, gente, consumindo a hora que você conseguir, né?
os conteúdos de valor, vai ser algo valioso para você, vai fazer você enxergar, né, quando você dá prioridade para o conhecimento, enxergar as coisas com outros olhos, de uma outra forma, vai chegar no seu ambiente de trabalho, como eu falei, vai se deparar com algo diferente. Poxa, esse caso aqui eu vi, né, eu estudei, então vou pôr em prática o que eu aprendi. Então vai ser algo assim, como eu falei, vai enxergar com outros olhos, vai ter uma dimensão que talvez outro profissional não tenha, né? Saber resolver, saber como tratar esse paciente, condicionar esse paciente, certo? Não vai simplesmente, eu acho que é isso e manda para o profissional. Não, que der para resolver aqui, eu vou resolver. Eu entendo, já vi isso. Então, lá naqueles 5 minutinhos, eu consegui aprender isso. Então, vou pôr em prática aqui, né? Geralmente, mais de 5 minutinhos, mas aqueles 5 minutinhos foram valiosos para 30 minutos de consulta, para 1 hora de consulta, para a sua semana inteira, para a sua vida inteira. Então, isso é muito, muito importante. O tempo é valioso. É valioso. E, bom, alguém se identifica com algo, com alguma história, seja a parte do não tenho tempo, seja a parte de trabalhar, ter que trabalhar, estudar, fazer se organizar, na verdade, né? Para ter esses 5 minutinhos ou tem dificuldade, vocês podem colocar aqui nos comentários, certo? E assim, quantas pessoas não chegam cansadas, não tem uma rotina difícil e conseguem, né, tirar esse tempinho. Então, essas histórias que eu comentei aqui, elas resumem aquele, como sempre falo, quem quer dá um jeito, né? Quem quer faz dar certo, sem desculpas. E isso é real, é verdade. Então, pare para pensar. E quantas coisas na vida você deu prioridade e falou, não, eu vou conseguir, teve aquele tempinho, fez e conseguiu. Então é isso. Aprender a querer ter essa prioridade, né? Não jogar fora as oportunidades, o seu tempo. Então sabemos que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então vai de cada um, sabe, o momento certo dessa prioridade, né? E que não fique protelando, deixando passar, não, próximo mês, próximo ano, enquanto os outros vão estar evoluindo cada vez mais. Alguém se identificou com alguma história, com algum caso, tem dificuldade de se organizar? Quero saber de vocês. Olha, o bom é que o conteúdo vai estar ali, como eu falei, ter um bom acesso, ter um fácil acesso de certa forma, seja no celular, no computador, no tablet, as aulas vão ficar ali. Então, a hora que quiser, onde quiser, o tempo que tiver, não tem, minha 4G, onde eu trabalho não é boa, onde eu moro não é boa, mas onde eu trabalho tem Wi-Fi. Então, lá no intervalo, vou parar um pouquinho, vou almoçar, vou parar um pouquinho, vou lanchar, vou pôr meu fone, certo? Então, é isso, né? Sempre vão ter pedras no caminho. Então, se a gente for sempre deixar essas pedras fecharem o nosso caminho, a gente nunca vai conseguir evoluir, aprender. Então, mesmo que precise voltar os vídeos várias vezes, ou assistindo por partes, vai estar lá. Vamos ler aqui um pouquinho os comentários. Verdade, sempre procuramos desculpas e ficamos protelando. Sim. A gente acaba... Tem fases da vida, né, que a gente se acomoda também.
Não é porque eu consegui ter um conhecimento, fiz uma especialização, fiz uma faculdade, que eu vou parar ali, certo? Não, vou buscar, até porque as coisas, elas, né, os assuntos, os estudos, eles vão sempre evoluindo, crescendo. Então, é sempre buscar o que está novo no mercado, o assunto que está novo, a discussão, as pesquisas, os estudos que estão recentes também, porque a odontologia, né, a pediatria, a odontologia em geral, ela tem suas modificações, né? Não é que nem, por exemplo, o direito, que tem algumas leis que ficam ali, tem suas modificações, mas a odontologia é algo mesmo para ser explorada cada vez mais. Você tem ajudado muito com esses conteúdos aqui, doutora. Obrigada. Que bom saber. Espero que eu continue ajudando. Dedicando seu tempo aqui de graça para nos ajudar. Muito obrigada e é um prazer. É um prazer, como eu falei. A questão de transmitir conteúdo, ajudar, né, com o conhecimento, compartilhar o conhecimento que ao longo de 1 ano, 2 anos, né, eu fui aprimorando, e repassar isso é muito gratificante e eu aprendo cada vez mais também. Então isso é muito bom. Dedico meu tempo e eu espero o retorno, que vocês possam dar valor, dedicar o tempo de vocês, certo? E assim, a questão, sim, tem alguém aqui que consegue se organizar, tirar o seu tempo para estudar? Podem colocar aqui nos comentários. Ou tem dificuldade? Podem escrever aqui nos comentários. Quantas pessoas, né, não trabalham fora? Vocês já pararam para pensar? Se ninguém procurasse evoluir, né, investir na carreira, que é uma prioridade hoje em dia, que é muito importante, né? Que é algo que pode lá na frente fazer você se destacar. Podem ter muitos odontopediatras, podem ter muitos dentistas, mas você, com conhecimento a mais, colocando em prática para facilitar o seu atendimento, você vai se destacar de alguma forma. Você vai ouvir, vai ter respostas dos pais, dos pacientes, que você é um bom profissional, passando conhecimento para eles. Às vezes, deixa eu ver aqui, tem um comentário. Às vezes não consigo assistir as lives de uma vez e vou assistindo por partes no decorrer dos dias da semana. Muito bem, é isso, sabe? Vai anotando aí, põe lá, eu parei aqui em 2 minutinhos, 3 minutinhos, anota onde parou, depois relê. Cada um tem seu método de estudo, é só um exemplo que eu tô dando. Vocês não precisam seguir como eu tô falando, né? Muito bem, vai assistindo por partes, muito importante isso, né? E não se perder, mas precisar voltar também, tirar dúvidas. Assim, o conteúdo vai estar lá e você vai se organizando como pode. Isso é importante, porque conciliar tudo ao mesmo tempo é cansativo. Mas tirar 2 minutinhos, 3, 5 minutinhos no dia, tá ótimo. Bem, aqui tem outro. No ônibus, vou ouvindo, depois reassistindo. No caso, você vai ouvindo no ônibus, depois você vai assistir
né? Ou ver e assistir. Olha, também, isso é bom. Às vezes o escutar, né? A gente vai pegando um pouquinho, depois reassistindo, vai pegando mais um pouquinho. Às vezes até algumas coisas, na hora que a gente está prestando atenção, passa em branco, aí reassistindo, né, ajuda a fixar mais. Olha, isso aqui eu não vi. Olha, aquilo ali, eu lembrei que eu ouvi isso aqui, ela falou isso mesmo, então eu entendi assim, vai anotando. O conhecimento nos deixa mais seguros. Isso, exatamente, como eu falei, né? Chegam casos diferentes, chegam pacientes que vocês nunca viram na faculdade ou na especialização. Poxa, eu lembro que eu peguei esse conteúdo, então eu vou pôr em prática esse conteúdo, entendeu? Vamos ver se dá certo. Vai que dá certo, você ganha confiança, passa a confiança para o paciente, né? Que é muito importante, passa para os pais do paciente. E como eu falei, no final vai ser gratificante, porque você vai ouvir um elogio, vai ouvir um agradecimento. Poxa, doutora, muito obrigada, ninguém conseguia atender meu filho. A gente vai escutar isso, certo? Porque o conteúdo tem vários pontos que vai ajudar a facilitar o atendimento, nosso dia a dia, nosso conhecimento diante de casos diferentes. Volto a falar, né? Falei várias vezes isso aqui, mas é o que vai ser da nossa rotina, certo? O que mais? E às vezes também você nem chegou naquela aula, mas apareceu um caso. Aí talvez você saiba lidar, mas quando esse paciente volta, vai ter algo a mais para repassar, transmitir sobre o tratamento dele. Isso é muito legal também, muito importante, né? Ficar atento. Poxa, apareceu esse caso diferente, eu vou anotar, vou dar uma pesquisada e vou ver se tem aqui algum exemplo na aula, ou teve esse exemplo na aula, então tem que fazer isso. Basicamente é isso, vocês vão lembrar, né? Como eu falei, conhecimento ele não diminui, não some, e vocês vão lembrar disso na hora de cada paciente, cada perfil de paciente, certo? E sem dúvidas, se manter mais seguro diante dos casos, dos pacientes, saber lidar em geral com os pais, além das crianças, como eu sempre falo, é um conjunto. Na prática do dia a dia, nós vamos sabendo lidar com cada detalhe, colocando em prática, ajuda no nosso atendimento, facilita o entendimento dos pais responsáveis para transmitir para a criança. E é isso, gente. Obrigado por deixar disponível para a gente e vendo depois também. Sim, as aulas, elas são online, como eu falei, vocês podem assistir através da plataforma que vocês desejarem, na hora que vocês quiserem, no dia, podendo voltar, assistir essa hoje, assistir outra, no final revisar tudo, né? Vai ter um período legal para vocês irem se adaptando, se organizando, sem deixar de dar o valor devido. Então, vai ficar disponível para vocês as aulas e que vocês possam desfrutar disso, colocar em prática. Assistiu uma aula, 2 aulas, colocando em prática. Essa semana vai esse paciente, olha, eu vou colocar em prática isso aqui que eu vi, né, sobre condicionamento. Aqui, hoje vem aquele paciente, chegou esse paciente, então eu vou usar esse condicionamento. E colocando em prática mesmo, tá?
Ou então, se surgiu dúvida ou esqueceu de algo na hora, vai, chega, pega o vídeo, assiste, né? Ficou esclarecido. Já sei que na próxima consulta eu posso colocar em prática isso aqui. Depois, gente, vai virando algo. O seu aprendizado no cotidiano vai ser muito valioso, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Aguardo vocês na quarta-feira que vem para mais uma live. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por participarem. Boa noite, até a próxima live. Eu espero vocês.